país está preparado para combater a força da natureza quando fenómenos meteorológicos extremos, como a tempestade Christine, atingem o território com rajadas de 200 km ou, como a tempestade Leonardo, trazem associado um rio atmosférico com mais de 1000 km de extensão e toneladas de vapor de água para despejar. Coisa diferente é a prevenção que é preciso fazer para mitigar os estragos e, sobretudo, a forma como o Estado responde às necessidades das populações afetadas. Aí, o país invariavelmente revela-se impreparado. Acresce que a comunicação do governo também se mostrou um fenómeno extremo entre a vaidade comunicativa dos ministros Nuno Melo e Leitão Amaro, estrelas da cassete pirata, e a humildade comunicativa da ministra Maria Lúcia Amaral, invisível, a aprender e sem saber o que falhou. Extrema foi também a forma como o país mediático deu por terminada a campanha das presidenciais. Um apagão que pode contribuir para uma subida da abstenção já previsivelmente alta por causa do mau tempo que se faz sentir, mas também pela desmobilização do eleitorado de centro-direita, a quem se disse que estas eleições não têm nada a ver com eles. Está com o Bloco Central, uma conversa entre Pedro Marques Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação, a sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Não fecharemos este episódio sem duas notas internacionais, a vontade de Trump nacionalizar as eleições de novembro e os fecheiros de Epstein, libertados aos soluços, mas sempre com revelações surpreendentes, ou nem tanto. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira, viva Pedro Marques Lopes. Cisa Vieira, começo contigo. Sei bem da impossibilidade de resistir a comentar os disparates comunicacionais de vários membros do governo, de que já falei na entrada. Podes ir aí a talho de foice, mas queria primeiro uma avaliação tua à forma como o governo comunicou ou não com as populações afetadas aquilo que estava a acontecer. Não comunicou. Eu acho que há aqui vários planos de análise ao que se passou, porque, de facto, como tu dizes, este foi um fenómeno de grande violência e grande extensão. Não foi o único fenómeno que sucedeu nestes casos. Eu recordo-me que em 2018 tivemos o furacão Leslie, que entrou no território continental ali por alturas da Figueira da Foz, e onde, com muita antecedência, as populações foram sendo avisadas. Havia uma grande monitorização, começou-se por dizer com quase uma semana de antecedência. Atenção que isto vai ser entre Setúbal e o Espinho. Depois foi-se concentrando, foi-se apertando. Já havia pré-posicionamento de meios. Foi declarada de véspera, dois dias antes, a situação de alerta, o que permitiu mobilizar imediatamente os agentes da Proteção Civil, que são bombeiros, forças armadas, os meios como os geradores de emergência, etc., que significa que quando finalmente o furacão ocorreu, as pessoas já estavam preparadas e a destruição que imediatamente seguiu, ficaram 300 mil pessoas sem luz, houve muitas fábricas destruídas ali naquela zona de Mira, etc., Ovar. Tudo isso, apesar de tudo, foi rapidamente acudido naquela primeira resposta que tem que ser dada. E não foi o único caso, quer dizer, tivemos outros casos, tivemos também grandes tempestades em 2017, 2019, portanto, o que havia nessa altura era que no rescaldo dos incêndios de 2017, o dispositivo de proteção civil estava particularmente atento a estas coisas. Havia uma grande articulação entre o IPMA, que acompanha a situação atmosférica e avalia os riscos meteorológicos, seja em situação de seca que propicia incêndios, seja nestas tempestades. Havia uma enorme sensibilidade por parte da Proteção Civil Nacional e um grande acompanhamento por parte do Governo. A sensação que eu tenho é que isso, entretanto, se perdeu, e tu repara que esta não é a primeira vez em que as declarações que competem ao Governo em matéria de emergências em proteção civil, declaração de uma situação de alerta que se faz preventivamente, de uma situação de emergência, de uma situação de calamidade, são decisões que cabem ao Governo
e que, por exemplo, já não foram feitas preventivamente quando foram os incêndios de 24 e de 25. Eu não sei o que é que falhou, porque é que isto não aconteceu, mas como vês, por exemplo, agora, a propósito da Depressão Leonardo, em que já tinha sido declarada a situação de alerta, em que já estavam a haver um outro tipo de acompanhamento, em que os meios já estavam pré-posicionados, a resposta às inundações que tivemos durante estes 2 últimos dias... Acompanhou o que estava a acontecer? Foi uma coisa que foi feita, um acompanhamento, e o socorro pôde ser mais pronto. Porquê é que o Governo só declarou a situação de calamidade, não fez nenhuma declaração preventiva e só fez a declaração de calamidade 2 ou 3 dias depois relativamente ao Kirstin? Eu não te consigo explicar. Não sei se neste momento a articulação entre IPMA e Proteção Civil está mais fraca, se a Proteção Civil não valorizou os alertas que foi recebendo, se não alertou em tempo útil o Governo, se o Governo ele próprio desvalorizou as informações que recebia da Proteção Civil. Havia sei é que não aconteceu. Sei é que não aconteceu. Depois de passar a tempestade havia pouca informação. Mas repara, antes de passar a tempestade podia haver uma situação de alerta. Não houve. Depois de acontecer a tempestade, demorou 2 ou 3 dias até ser decretada a situação de calamidade que permite mobilizar outros recursos para acorrer às situações. E, portanto, eu acho que o primeiro momento em que isto falha é mesmo nesta sensação que eu tenho que os mecanismos de proteção civil e a prioridade que no governo em que eu fiz parte, por exemplo, se dava a estas coisas, neste momento, porque já nem tem memória dos incêndios e o pessoal que está a ocupar os cargos de topo na proteção civil também já não esteve envolvido da mesma maneira, eu acho que se perdeu essa ideia de que é preciso fazer grande planeamento, grande preparação, grandes alertas à população. E, portanto, este é um tema que para mim é incompreensível. Nós já lá vamos à parte da proteção civil. Eu depois quero falar da comunicação também, porque também faz parte... Pois. Também faz parte, claro, da preparação e da resposta. Mas eu não estou a falar da propaganda, estou a falar da comunicação. Não, eu estou a falar da comunicação. Exatamente, que é... Pedro Marco, tu foste os primeiros a comentar as artes cénicas do Ministro Amaro, o que tu ocorre dizer da performance do Ministro da Defesa e do contexto de invisibilidade primeiro e de grande humildade depois da Ministra Maria Lúcia Amaral. Não, em primeiro lugar, nós temos muita tendência, os governos têm tendência e quem está no espaço público a falar sobre os temas de política tem tendência para culpar sempre a comunicação de algum erro ou a própria comunicação ser um bem político em si mesmo, que o é. Mas, enfim, não é essa parte. Neste caso, ele era absolutamente essencial para informar as populações. Ora, a questão é esta. Do que estava a acontecer, há vários níveis e eu começo pela questão da comunicação. Primeiro, temos que saber que, em situações destas, a comunicação é vital. E eu já nem estou a falar da questão de avisar as pessoas de que, atenção, vai haver um fenómeno meteorológico extremo, vocês têm que se proteger, calafetem façam isso. Até eu recebi avisos. Não recebeste, não. O que tu recebeste segunda-feira, todos nós recebemos, foi um alerta da Proteção Civil, que ia haver uma tempestade e tudo mais. O que tu não ouviste na segunda-feira, nem sequer na terça-feira, foi tu recebeste na terça-feira, dia 27 de janeiro, Depressão Kirstin, vento intenso até às 140 km por hora nas próximas horas na sua região. Já foi na terça-feira em que à noite aconteceu isto. A questão disto... Não foi feito com antecedência. Esta comunicação que é feita e mandada em SMS para toda a gente e bem, tinha de ser enquadrada politicamente. E agora, quando falo politicamente, tem a ver com a política propriamente dita. Quando nós estamos numa situação destas, de profunda falta, de carência, de coisas que nos estão a correr mal, de coisas para as quais nós não conseguimos combater, é fundamental o poder político dizer-nos que está lá. Claro. Que o Estado está lá. E que sabe o que está a acontecer e que vai fazer tudo para nos proteger. E isso chama-se comunicação, essencial. O que nós tivemos, e tenho muita pena de o dizer, foi propaganda em cima de uma catástrofe. O que aconteceu eu insisto, eu já disse isto mais do que uma vez, mas o que aconteceu com o Dr. Lemetão Amaro faria que num país civilizado,
e que nós somos um país civilizado, ele não fosse nem mais um minuto ministro. Porque aquilo é brincar com as pessoas. Tal como os outros são menos graves, que é o caso do inefável Dr. Nuno Melo e tudo mais. Mas isso, enfim, até já dá para perdoar. Até já foi desmentido aquilo que andaram a dizer sobre que o exército foi lá, montou a tenda e foi-se embora. Exatamente, até isso foi desmentido. Portanto, se focando na comunicação, a comunicação é fundamental neste momento para gerar confiança. E o que o governo conseguiu foi gerar desconfiança. E com isso teve efeitos políticos muito complicados, que mais tarde analisaremos. Que é, há um logo que eu esse deixo já dito, que é o seguinte: é as populações, nós, acharmos que o Estado não está preparado. Ou seja, que não há ninguém preparado para isto. Isso é falso. Que não há meios. Sim, que não chegamos estava lá. A lembrar, claro. Não, é falso. Agora, com o Leonardo, já se viu que é possível nem é só preparar as coisas de outra maneira. Nem é só questão de Leonardo. O Estado tem meios para isto. Obviamente, quando as coisas são de tal maneira não tem gente para catastrófica, telhas, claro, obviamente, mas tem meios. Nem para ir reparar os telhados todos nas primeiras 24 horas ou mesmo para uma montar semana. E o que os sai, postos todos outra vez em pouco tempo. e o que sai, a imagem que passa para as pessoas, para os cidadãos, é: não, o Estado não tem meios. O Estado não foi capaz de sequer nos dizer e depois nos ajudar. Isto é tremendo. Isto tem um efeito político absolutamente devastador, porque quebra a ligação entre representantes e representados e passa uma falsa ideia de que não há meios. E isso é que foi a maior consequência disto, é a consequência para as pessoas. Horrível Para as pessoas que estão sem água, insegurança, sem luz. Quer dizer, imaginem. E a revolta, obviamente. Imaginem o desespero de alguém que não tem um teto para se abrigar, telhado, não tem luz, tem água, não tem luz, não tem comunicações. Este é o pior que isso. O teto passou, mas continua a chover. E vai chover durante vários dias. Sim. Não é? Portanto, se vier vento, leva as lonas. Esta é a primeira consequência. Mas essa que eu falei, da perda de confiança, é uma coisa muito... É mais fácil reparar uma casa do que depois reparar a confiança que os cidadãos têm que ter no Estado. Porque isso não se recupera com facilidade. E esta foi a terrível herança desta tragédia. Quanto aos... E se me permite, e com isto termino, quanto ao eu acho que já foi dito, o Pedro Cisa Vieira já falou, que isto foi tarde e más horas, mas a descoordenação que isto mostrou, eu não tenho vergonha nenhuma em o dizer. Se fosse esta gente que estivesse no comando na pandemia, eu não posso imaginar o que poderia acontecer. Porque o que aqui foi mostrado foi uma irresponsabilidade e uma falta de conhecimento. Uma falta de conhecimento do terreno. E nós precisamos de políticos, precisamos de gente... Por exemplo, e com isto termino, desculpa, Pedro. É a terceira vez que eu sei. Na questão da Ministra da Administração Interna, a questão de nós não ser uma pessoa que é um político, de não conhecer os presidentes da Câmara, de não saber como é que se liga a um presidente da Junta de Freguesia, de saber falar, é fundamental. Isto lembra-nos também que nós precisamos muito de políticos. Desculpa, Pedro Cisa Vieira, não é ironia a forma como vou fazer a pergunta? Não devíamos estar a elogiar a Ministra da Administração Interna pela sua honestidade e ser capaz de dizer que está a aprender? Não devíamos. Não devíamos porque eu devo dizer que sou amigo, colega e admirador da Maria Lúcia Amaral. Portanto, custa-me muito estar a fazer estes reparos, mas a verdade é esta, que não pode fazer isso. Há bocado estamos a focar-nos na comunicação. A comunicação é uma componente essencial da proteção civil. Ou seja, e há dois níveis de comunicação. Há a comunicação operacional, isto é, informar previamente a população sobre o que se vai passar, que cautelas têm que ter, que cuidados têm que ter, tudo aquilo que nós estamos a ver agora no Leonardo. Tudo aquilo que vimos. Evacuem, é previsível que haja cheias, e retirem os vossos bens, os vossos pertences, têm 2 dias, vamos fazer a gestão das barragens para aumentar a capacidade de armazenamento, durante estes dias vocês vão ver inundações que vão ocorrer, elas são controladas, preparem-se para isso, etc. Durante a noite isto vai acontecer. Isto é uma comunicação operacional, que depois também tem a comunicação a propósito do socorro. Depois de passada a catástrofe,
onde é que as pessoas podem receber ajuda, porque é que ainda não chegaram os meios a determinado sítio, porque é que o Exército está focado primeiro em desimpedir estradas e não ir a correr a coisas como as casas das pessoas, porque é preciso assegurar circulação para aqueles que vão repor as infraestruturas que estão afetadas designadamente na eletricidade possam passar. Toda esta informação é uma informação que tem que ser feita com serenidade, com confiança, tem que encontrar os protagonistas certos. Eu vou-vos só recordar uma coisa. Vocês lembram-se, por exemplo, nas épocas de incêndios que havia, a Patrícia Gaspar, que era a segunda Comandante Nacional de Proteção Civil, a maneira como ela fazia aquilo era informação completa, exata, dizendo isto é o que sabemos, isto é o que não sabemos, isto é o que se vai passar, isto é o que as pessoas têm que ter cuidado. Este tipo de comunicação, de uma forma acessível, é importante. Aqui nós tivemos uma coisa que é, não só não vimos este tipo de comunicação que tranquiliza porque sabemos que está alguém a tomar conta das coisas, mas também não vimos durante muitas horas sequer qualquer espécie de conhecimento do que se estava a passar. Ou seja, se calhar a própria declaração de calamidade só ocorre 2 ou 3 dias depois. Isso é evidente, porque o próprio governo não tinha informação. Não havia informação sobre o impacto que tinha tido as coisas. A quebra da eletricidade, que depois determinou a queda das comunicações, faz com que, aparentemente, não houvesse informação suficiente para perceber a dimensão do problema. Bom, aquilo que depois se passa é quando ela é declarada. Vocês reparam que o socorro começa a chegar de outra maneira. Há uma primeira reação das autoridades de proteção civil a nível local, que são as câmaras municipais, particularmente aquelas que estão mais bem preparadas em municípios de maior dimensão, como Leiria, onde a própria capacidade de resposta dos serviços municipais e a capacidade de organização dos muitos voluntários, que numa coisa que é extraordinária neste país, se mobilizaram para ir ajudar com donativos e com trabalho voluntário, essa resposta começou a ocorrer. E a sensação que eu tenho é que agora a resposta está a funcionar porque as instituições que nos valem nestas ocasiões estão já no terreno e estão a trabalhar com todo o conhecimento que têm e nos quais eu tenho imensa confiança, porque eu os vi a trabalhar por dentro. Agora, aquele primeiro momento foi um momento que não foi suficientemente valorizado e que é nesta coisa que tem que ser refletida. A própria cultura da proteção civil, eu dá-me a ideia que se perdeu um pouco a ideia que eu vi trabalhar-se durante alguns anos para trabalhar para uma cultura de prevenção, de planeamento de emergência, para se saber exatamente o que fazer em cada risco potencial que possamos ter. Nós estamos sob muitas novas ameaças, claro, destes fenómenos extremos que vão acontecer, crise climática, que é secas, que é inundações, que é tempestades e furacões, que é incêndios de maior gravidade, que é até ataques cibernéticos que podem haver, ou ataques híbridos que nos deixam sem comunicações. Isto tem que ser visto, ataques às nossas infraestruturas estratégicas, postos de tratamento e de reserva de água, etc. Portanto, isto tem que passar por um outro tipo de cultura de planeamento civil de emergência, que, enfim, eu tenho a sensação de que neste momento isto foi recuperado um pouco o modelo antigo, aquela coisa de assentar mais nos bombeiros que são feitos para reagir, assentar mais na cultura dos dirigentes locais, que são... Eu acho que isto é algo que o governo precisa de refletir e não precisa de inventar, porque o trabalho de reforma que estava iniciado, que era muito consensual entre os especialistas de proteção civil e de combate aos incêndios, perdeu-se nestes últimos tempos. O outro plano de comunicação é a comunicação política. Porque o governo tem responsabilidades próprias no regime de proteção civil. E a primeira coisa que os responsáveis políticos nestas áreas têm que saber é exatamente o que é esperado de si. É um conhecimento muito exato do sistema de proteção civil e de saberem o que é esperado. Não se pode aprender depois das coisas passadas. É mesmo o primeiro briefing que um ministro da Administração Interna tem que ter. Sr. Ministro, é isto, são estas coisas que têm que se passar, é disto que tem que estar atento. A sensação de que está a aprender na função. A sensação de que está a aprender na função. Lúcia Amaral que tinha que coordenar as ações do governo? A minha questão começa ao nível a que está, tem que ser o primeiro-ministro. Claro. Mas a primeira responsabilidade política é da Ministra da Administração Interna. E depois há outras coisas, é que a Comissão Nacional, quer dizer,
O Governo, depois, a Ministra da Administração Interna e o Comandante da Proteção Civil têm que dizer: é isto que é preciso. Olha, é preciso que a IP esteja disponível com meios ou com contratados, etc., para tratar da reposição das estradas ou das vias férreas. Nós precisamos que ter a Segurança Social a assegurar coisas de emergência. Nós temos que mobilizar alojamento para as pessoas. Nós temos que mandar vir geradores de várias partes que convoquem isto do Ministério da Economia. Deixa-me trazer o Marcos Lopes. Isto é uma função do Governo. O Governo tirou para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil decisões como a de pedir ajuda a Bruxelas e de ir não se ativar... Não se justificava. A questão não é essa. Eu estou a falar da parte política. Essa é uma avaliação que tu fazes, que o Governo fez com base na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A questão é que Duarte Caldeira, o Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, disse aqui na SIC que falta humildade ao sistema de proteção civil para reconhecer as suas limitações. E acrescenta que é um problema estrutural e é antigo, agravado por uma cultura institucional pouco aberta à autocrítica. Esta tragédia destapou esta dificuldade de receber críticas e melhorar rapidamente? Acho que é um efeito, acho que esse tipo de comentário, aceito, provavelmente é verdadeiro, mas é uma nota de pé de página nesta catástrofe. Primeiro lugar, quem tem de coordenar nesta altura, ou naquela altura, e ainda esta, e quem tem de falar aos portugueses é o seu Primeiro-Ministro. É evidente que a doutora Lúcia Amaral mostrou que não tem as capacidades necessárias para desempenhar esta função de Ministra da Administração. É o segundo erro para o mesmo lugar, que é sempre um lugar dos mais difíceis. A doutora Maria Lúcia terá, não faço ideia se tem ou não, ótimas características para ser, com certeza, muitas coisas, foi provedora da Justiça. Para isto não, quer dizer, não vale a pena. Para já, o Ministro da Administração Interna tem que ser um político e um político muito, muito sénior e habituado à política. Mesmo esses já vi muitos. E mesmo esses tiveram muitos problemas. Eu lembro-me de um tipo, é do nosso tempo, ainda éramos rapazes novos, o Manuel Dias Loureiro, e que era um político experimentadíssimo e teve muitos problemas quando foi a Maria da Ponte, por exemplo, e tudo mais. Bom. E a doutora Maria Lúcia é evidente que não conhece os personagens políticos, é evidente que não conhece o território e tem uma incapacidade brutal comunicacional. E eu repito... Capacidade, quer dizer, mesmo é de capacidade executiva, não é só capacidade política. Não, Pedro, mas lá está. A parte comunicacional é uma parte política essencial. Mas eu não digo, eu sei que não. Isso. E em termos de execução, quer dizer, vamos lá ver... Vamos lá ver, como dizia o outro, vamos lá ver. E como diz em primeiro lugar, eu quero recuperar aquilo que estava a dizer. A coordenação tem que ser feita pelo seu Primeiro-Ministro nestas circunstâncias. Foi o seu Primeiro-Ministro que nos falhou. Uma situação destas é evidente. O que falhou em termos operacionais, em problemas de coordenação, isso é tudo responsabilidade. Eu fico doente quando vejo agora vários comentários, acusações, até indiretas, veladas do próprio Governo às autoridades. Que é uma coisa que me deixa particularmente chocado. Porque se há... Do tipo? Perdão? Do tipo, se calhar a Proteção Civil não deu os alertas suficientes, se calhar nós não fomos avisados a tempo. Isto é muito grave. Porque repara uma coisa, o Governo é que coordena essa gente, é que tem que dar força a essa gente, é que é responsável por aquela gente. Escolheu os responsáveis. Bem, mais do que isso, escolheu os responsáveis. Mas mesmo que não os tivesse escolhido e fossem outros, são eles que respondem. É o poder político é que responde perante nós. Ana Paula Martins também culpava os dirigentes dos serviços das unidades de saúde que ela própria É verdade. Quer dizer, isto é que é vital. Depois, tudo o que tem a ver com... Carlos Moedas também dizia que era a administração da Carris. Não, mas lá está. Mas lá está. Quer dizer, isso é muito grave. Porque isso, mais uma vez, entra naquilo que eu disse em primeiro lugar, que é a questão da ligação entre as populações e o poder político. Porque a dada altura há algo que se quebra. A minha sensação neste governo, demasiadas vezes, é que se está a prender na tarefa. Há bocado dizia ao Pedro e tu também dizia, bom, agora no Leonardo está a correr melhor.
Do género. Aprenderam agora que o Cristiano... Não é o aprenderam. Passaram Não é a estar mais aprenderam. atentos. O que estou a dizer é as instituições da proteção civil têm capacidade e são altamente preparadas para responder a emergências destas. E o que aconteceu com o Kirsten é que ou não valorizaram suficientemente a possível evolução da tempestade e, quer dizer, o comandante operacional nacional foi para Bruxelas nos dias 25 e 26, na véspera do furacão. Foram porque achava que aquilo não ia ser... Não, e hoje diz que não houve problema nenhum. Fizeram tudo o que era possível. Não, disse duas coisas contraditórias. Uma disse que há sempre substituto e, portanto, segundo o comandante operacional estava em funções, e depois disse... Se eu soubesse que isto ia ser assim, não tinha ido para o Bruxelas. Deixa-me terminar. Mas também avalia positivamente o trabalho da Proteção Civil no Cristina. Eu avalio positivamente o trabalho da Proteção Civil. Como eu digo... Não, estou a falar no episódio Cristina. A partir do momento em que as coisas foram desencadeadas, a resposta foi feita. Mas a Proteção Civil tinha, como tu disseste, e bem, um papel anterior. É isso que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer. Eu não sei se foi o IPMA que não deu informação suficiente, se foi a Proteção Civil que não comunicou. Sabes qual é o problema nisso que tu estás a dizer? O problema que tu estás a dizer se o IPMA e se a Proteção Civil não fez a comunicação suficiente. Isso já é tocar num problema, que é o facto de desligar. O governo queixa-se da Proteção Civil, a Proteção Civil mas não é isso. Mas não é isso. É o desligar. Deixem-me então precisar, porque não quero que se vocês não perceberam o que eu quis dizer, mais gente pode não perceber. Não, mas eu percebi. O que eu digo é o seguinte: nós devemos confiar nas instituições da Proteção Civil, que é uma estrutura de comando que tem forças que depois estão diversas. Os agentes da Proteção Civil são Forças Armadas, bombeiros, o pessoal dos municípios, etc. E a Proteção Civil, a nível nacional, coordena este sistema. E o que eu quero dizer é, uma vez acionado o mecanismo, que neste caso foi a declaração de situação de calamidade, a resposta foi eficaz. O que eu digo também é que a resposta que devia ter sido preparada e designadamente com uma declaração de situação de alerta mais cedo, avisando as populações e pré-posicionando. Isto não se fez, e o que eu digo é o seguinte: é algo que já se verificou nos grandes incêndios de 25 e de 24 e que não aconteceu no furacão Lourenço, nas outras tempestades tropicais ou nos incêndios de 21 e 22. Porquê? Porque havia nessa altura uma especial atenção e prioridade que era dada quer pelos responsáveis nacionais da Proteção Civil, quer pelo Governo, que, atenção, estas coisas podem... Tinha morrido muita gente. Não podia morrer mais ninguém. Estava próximo. O próprio Presidente da República Perdeu-se essa prioridade e entrou-se numa coisa de desvalorizar estes riscos. O que eu estava a falar antes era... E já agora, se puderes meter no comentário a questão dos militares, como eles foram utilizados e chamados às pingas... E poderiam ter feito mais, senão... Sim, lembra-me. Mas é rápido o que eu tenho para dizer antes dos militares. Primeiro, a questão da comunicação do IPMA e da Proteção Civil ao Governo também nos diz uma coisa, que é um desligamento, um desligar do Governo face ao território. Isso não é uma coisa de sumenos importância, quer dizer... Porque é evidente que aquelas são as entidades que têm de chamar a atenção e que têm de dizer ao Governo, e é claro que disseram ao Governo, porque quem manda um SMS, como se foi mandado segunda e terça, obviamente que alguém disse ao Governo aquilo que estava a passar, portanto não nos vamos iludir nem vamos mentir mais do que já se fez, do que já foi. A própria mentir. Comunicação Social foi à procura de informação e as populações pediam aos jornalistas que os informassem em mão. Portanto, não sabiam o que estava a acontecer. Isso está perfeitamente claro. E esse também é um dado que me preocupa muito. Não é de agora, mas sobretudo com este Governo. É um desligar completamente da realidade no terreno que agora se revelou assustadora. Quer dizer, porque aquele célebre vídeo do doutor Leitão Amaro é feito
quando estava tudo a acontecer. Ou seja, não havia ainda declaração de calamidade. E não havia declaração de calamidade. Ou seja, aquele vídeo é feito, quer dizer, o Leitão Amar está ali a fazer um teatro. Ele que não tem, aliás, nenhuma responsabilidade nisto, em matéria que tem a fazer. E agora tem falado. Mas não estava lá mais ninguém. Não estava mais ninguém. Não. Aquela palhaçada, aquilo foi uma peça de teatro encenada por. Aliás, é umas coisas extraordinárias neste governo que também me assusta. A quantidade de assessores de imagem, de operadores de câmara, de tipos a tirar fotografias, é uma coisa assustadora. Quer dizer, parece que substituíram os operacionais, os assessores dos carros. Não me interessa, mas uma coisa é acrescentar isso, outra coisa é substituir quer a política por este tipo nós fomos, substituiu-se nos gabinetes gente que sabia das matérias por videógrafos e operadores de câmara. O último ponto, antes dos militares, é a empatia. A empatia é muito importante nestas alturas. As pessoas sentirem-se protegidas, as pessoas verem que alguém está preocupado. Quando vejo uma pessoa que eu até tenho bastante respeito político e institucional, como a Manel Castro Almeida, dizer aquilo sobre os salários. Paulo, desculpa lá. Vamos lá ver se a gente não é estrutural. Paulo. Ou trabalhar sobre o contexto de invisibilidade. Ou aquela frase, desculpa, é uma Paulo. Infelicidade. Paulo, ou aquela frase extraordinária. Quer dizer, já vamos em 4 infelicidades. E eu acrescento 5, 6, 7 infelicidades. Quantas infelicidades? E há outras que são. Ou seja, queres que eu conte... um vídeo que é preparado, queres que eu conte... não é igual a um deslize Paulo, queres que eu conte numa entrevista. Então vamos às... Claro que não. Queres contar as falhas? Várias, pois, quer dizer, isto soma. Isto as pessoas somam tudo. Quer dizer, particularmente nestes momentos é que tem que haver cuidado. Não pode haver esse tipo de falhas. Não se pode dizer que uma pessoa teve o azar de morrer e não sei o quê, tipo aquilo que o primeiro-ministro teve. Isto é tudo muito bonito, mas não é assim. Não, a frase é completamente infeliz. O governo, claro. Deixa-me ir aos militares. Mas é só... Ele não quis dizer isso. Deixa-me ir aos militares. O André Ventura é que entrou nessa. Que o primeiro-ministro disse isso. Claro, de mas propósito. Isso não é assim. O que eu digo é diferente. O que eu digo é que se tem que ter extra cuidado. Deixa-me ir aos militares. Isto é mais uma prova à história dos militares de que foi tudo feito com os pés. Porque se tu dares uma tarefa aos militares, ao exército, diz, olha, nós temos aqui esta circunstância, os senhores faz favor, tomem conta desta ocorrência, apresentem o plano, façam o plano e tomem conta disto, desta forma. É assim que se faz. Não é estar a pedir uma retroescavadora para Leiria, 3 militares para a bem posta para safar uma pessoa que está com a casa quase a cair. Não é assim que se faz. Isto é das coisas mais amadoras do mundo. Quer dizer, quando se dá uma tarefa... deu um bom exemplo, que é vão para a estrada, desimpedir as estradas para se poder fazer. Claro, quando se dá uma tarefa, dá-se uma tarefa ao exército, não se anda a pedir, tipo... Peço desculpa, não se devem meios, dá-se-lhes missões. Claro. É o que se faz. Começou com 4, mas começaram a pedir 4 engenheiros, depois passou a 200. Claro, depois era a retroescavadora. Não é assim. Dá-se uma missão, como estava a dizer o Cisa. Nada. Eu queria dizer 2 coisas. A primeira, para concluir este tema. Não, ainda temos que ir ao Presidente da República para concluir este tema, porque obviamente ele teve um papel importante aqui. Um grito de Ipiranga que importa salientar. O que eu queria dizer é o seguinte. Apesar de tudo, aquilo que a gente também está a ver é, por exemplo, agora nas respostas em termos de apoios financeiros às famílias e apoios às empresas, que eu tenho alguma crítica, mas basicamente estou de acordo, eu estou a ver também as coisas a funcionarem na base do conhecimento adquirido e da aprendizagem que se teve na Covid, ou seja, mecanismos como o layoff simplificado, como os apoios à perda de rendimentos, como linhas de crédito, etc. Eles vão acontecer rapidamente, porque as instituições do Ministério da Economia, da Segurança Social, do Banco de Fomento já sabem fazer aquilo. Portanto, vai ser muito mais rápido do que quando nós estávamos a lidar com aquilo pela primeira vez. E é o que eu volto a dizer. As pessoas têm que... Por exemplo, mas a outra coisa que quero dizer é... Agora a resposta é uma resposta de emergência. Toda a gente está a reclamar que os apoios às empresas saiam muito depressa, que os apoios à reconstrução das casas e das empresas aconteçam muito rapidamente. E é isso que é preciso fazer. É mesmo preciso atuar num contexto de emergência em que a informação e os procedimentos têm que ser robustos, mas vão sempre deixar ter ali algumas falhas. E eu só queria recordar o seguinte, é que, por exemplo, o Tribunal de Contas resolveu fazer auditorias
aos apoios que foram dados no tempo da Covid às empresas, e basicamente diz, vocês fizeram isto sem cuidados nenhuns, parece que era só para andar depressa, não deviam ter feito uma avaliação ex-ante, suportada em estudos independentes sobre quais eram os objetivos a atingir para não sei o quê. Se há receio agora que haja demasiada burocracia e atrase os apoios. Houve presidentes de Câmara que foram levados a tribunal, que perderam um mandato, houve responsáveis de municípios, etc., por causa das reconstruções de casas que houve, na base de que foi tudo uma bandalheira e não sei o quê, porque 3 anos depois, toda a gente já se esqueceu da urgência, da emergência em que se estava e da exigência de respostas rápidas às coisas. Finalmente, isto também nos diz o seguinte: nós temos que levar mais a sério a preparação para emergências. E entre outras coisas... é o teu velho tema, homem. E entre outras coisas, as populações têm que estar preparadas com kits de emergência, saber o que fazer, as infraestruturas têm que ser redimensionadas, isso custa dinheiro. Vou-vos dar só um exemplo. O regulador da energia é sempre altamente desencorajador de que as empresas de distribuição e transmissão de eletricidade façam investimentos. Claro. Porque dizem, isso encarece a conta da eletricidade. É verdade ou não? Pronto, e agora vai encarecer muito mais. Pagaste pouco e depois pagas agora muito. Vais pagar muito mais. E depois ficas 2 semanas. Ficas duas política, vão lá dizer às pessoas. Mas isso é que é política. É isso mesmo. O que eu estou a dizer é: tu não podes pretender ter. Isso é brincar às políticos. Amigos, há muita gente a ganhar 900 euros que não pode pagar nem mais €1 por energia. Não é. Então as pessoas não se podem queixar de ficar 3 semanas sem eletricidade. Porque em França, em 1999, houve 2 enormes tempestades seguidas que destruíram uma parte substancial da rede elétrica e que ficou a rede indisponível para milhões de pessoas durante várias semanas. Este programa vai ser só sobre isto, que o tempo está... Várias semanas. E sabes o que é que eles decidiram na altura? Olha, começarem a dimensionar, a enterrar a rede, agora 50% também, está enterrado, etc. Vem E o que é que isso significa? Custa mais. Não vem um programa europeu. Isto são coisas... Não, mas estou a dizer que vem. Estou a dizer que isto pode ser feito sem isso, mas vem aí... Nós temos que ter os recursos para pagar a resiliência do nosso território, das nossas infraestruturas. E temos que estar disponíveis para isso. Temos que estar disponíveis para fazer barragens para reter água, em vez de estarmos a dizer temos que ter capacidade de falar. Fica feio na paisagem. Temos que ter capacidade de dizer assim, olha, nós vamos ter que pagar mais 1% na conta de eletricidade. Não é 1%. Para reforçar. É 1%. As tarifas de acesso às redes são relativamente pouco na conta de eletricidade. Temos que ter a capacidade política de dizer às pessoas o que é necessário. Destes dias. Custa 10 a 15 vezes mais enterrar cabos do que levantar. Exatamente. Portanto, 10 a 15 vezes. O que significa que o que tu tens que saber é o seguinte: tu estás disponível para pagar mais para teres uma rede que resiste a estas coisas, ou se preferes pagar menos e depois corres o risco de ficar sem eletricidade durante 3 semanas. E eu, Paulo Baldaia, estou disponível, desde que o Estado também esteja outro nível. Não é isso que está em causa. Para isso existem tarifas sociais para os que não têm os políticos existem para ou isso. Então isso paga-se com impostos. Também é outra maneira. Ou vai à conta de eletricidade ou vai aos impostos. Os políticos existem para tomar decisões difíceis e, sobretudo, para explicar às pessoas o que é que está em causa e que depois elas podem optar. É assim, acontece uma catástrofe. Acontece uma catástrofe. Casas ficam destruídas. Aquelas casas não têm seguros. O que é que isto significa? Que tu, Paulo Baldaia, ou aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar, aquelas pessoas que não têm... Pois, mas a tua casa, tu tens um imposto porque vives numa casa que está em propriedade horizontal, tens um seguro que te cobre em caso de incêndios ou terremotos. As pessoas que têm moradias não estão obrigadas a fazer isso. E quando acontece a desgraça, o Estado paga. Estás a socializar o risco de uma maneira que não é pelo seguro. Eu sou proprietário. Vamos às presidenciais, Paulo Baldaia. Isto é uma outra escolha política. Certo. Bom, a fechar este dossiê do Cristine e do Leonardo, mais Cristine que Leonardo, uma nota final para o Presidente da República, que apareceu bem mais crítico da ação do Governo, quase num grito de Ipiranga, porque a partir de domingo é mais importante saber o que pensa o Presidente eleito do que Marcelo. Tenho pouco a dizer sobre o Sr. Presidente da República. Está uma semana de acabar o seu mandato
Uma fez... semana, Sim, não, até... Bem, até vai mais. Até vai para mais. Até vai para mais. Um mês. Mas, digamos, está há um mês, fez uma crítica ao governo bastante importante, mas eu tenho muito... Se fosse há um ano, se faltasse um ano, eu, por exemplo, poderia lembrar que o pedido de demissão do João Galamba, completamente expresso por nem 1 milímetro de atuações de alguns ministros nestas circunstâncias, me faria ficar muito irritado com o Sr. Presidente da República. Mas havemos de fazer o balanço do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e eu estou convencidíssimo, infelizmente, que vamos ter muitas saudades dele. Pedro Xavier. Também não tenho muito a dizer. Acho que nesta altura o Presidente está em final de mandato. Isto correu durante a campanha eleitoral. Ele não quis ser protagonista, falou quando achou que tinha que falar. Enfim, lembramos-nos de casos anteriores com algumas semelhanças e o comportamento dele, mas eu não quero falar também. Ok, vamos para a frente. A campanha das presidenciais só não sofreu um apagão total porque as televisões adoram ter os políticos como comentadores dos grandes e dos pequenos acontecimentos. O futuro presidente e o líder da oposição optaram por afirmar-se, um mais próximo, outro mais afastado do governo, tendo em conta o eleitorado que cada um precisa de conquistar. Marcos Lopes, desta vez começo por ti. Esta segunda volta deu para perceber que seguro vamos ter em Belém e já agora Ventura está a preparar a terceira volta das legislativas? Não, a campanha para a segunda volta foi particularmente pobre, mais do que se preveria, porque obviamente se meteu a Califórnia ao meio. É uma fase do Rumble Fish que vocês não se lembram, mas porque se meteu as tempestades no meio e deixou de se falar. Mas foi bastante interessante algumas coisas que se passaram em relação à tempestade, em relação a esta catástrofe, com os dois protagonistas. O primeiro foi perfeitamente previsível, André Ventura. Enfim, teve uma atitude populista, uma atitude de demagogo, de tentar aproveitar a desgraça alheia para capitalizar, e criticou muito o governo, o que foi interessante em termos de atuação, e criticou o Sr. Presidente da República e a sua ida ao Vaticano. Mas, sobretudo, a crítica ao governo. E a crítica ao governo, nesta altura, colheu porque foram evidentes as falhas do governo. Foram evidentes as falhas de coordenação. Por outro lado, o António José Seguro, que até teve uma atitude bastante séria na ida a ver as populações e aquilo que estava a acontecer, mas teve uma atitude para mim incompreensível, que foi demasiado... Eu sei que houve algumas críticas, mas também houve muitas coisas simpáticas que disse em relação ao governo. E isto não lhe correu bem, na minha opinião. Eu acho que o António José Seguro deu uma boa contribuição durante estes tempos, durante os tempos que passaram, para que André Ventura tivesse uma melhor percentagem. Porque o que eu acho que aconteceu foi uma desmobilização. Eu percebi o que o Seguro quis fazer, ou seja, não só em termos táticos, mas em termos, enfim, quase estratégicos, digamos. O eleitorado da AD. Procurar o eleitorado da AD. Mas foi o eleitorado da AD, volta, que se lembra, o eleitorado da AD não gostou muito do candidato presidencial e daquilo que se colou ao governo. Quer dizer, não esqueceu-se disso. Particularmente nesta altura, ele esqueceu que as pessoas não estavam contentes e que precisavam de outro tipo de voz. E eu acho que ele desmobilizou o eleitorado, e o desmobilizar o eleitorado corre, obviamente, a favor de Ventura, que fez exatamente o oposto. Foi um mau momento, espero que, como Presidente da República, não o volte a repetir. Precisa ver, consegues antecipar que tipo de Presidente será António José Seguro? E já agora também a questão de olhar para a Ventura. Uma malandrice que é feita ao Pedro Cisa Vieira. Se tiver uma percentagem acima do conseguido por Montenegro há 9 meses, isso lhe dá uma outra linha política para atuar. A característica do André Ventura é arranjar sempre uma linha política, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a questão. E é sempre para o que sentir que é mais oportuno e mais conveniente no momento para servir o seu objetivo de se aproximar do poder
e de dar cabo da AD e particularmente de Luís Montenegro. Portanto, sim, ele, qualquer que seja o resultado, ele vai reclamar a vitória e vai dizer qualquer coisa. Já ganhou. Sobre o desempenho dos candidatos, aquilo que me parece, um bocadinho ao contrário do que diz Pedro Marcos Lopes, é que o António José Seguro já se está a comportar como Presidente da República. Ou seja, ele sabe que a maior probabilidade é que ele, no domingo, seja eleito Presidente da República e que vai ter que começar imediatamente a trabalhar com o Governo, com as outras instituições da República, e eu acho que ele não quis atuar perante estas circunstâncias como uma espécie de um candidato fazendo aquilo que taticamente lhe seria mais conveniente. Eu vi-o como um Presidente da República in waiting, como dizem os ingleses. Eu lembro, por exemplo, quando foi a crise financeira de 2008, estava-se em plena campanha presidencial entre Obama e John McCain, e que o Obama ainda não tinha sido a eleição, e o Obama já estava a comportar-se como presidente, já estava a articular-se com o governo para também dizer aos americanos aquilo que se tem que fazer e o que se pode fazer. E, portanto, vejo o António José Seguro nesta semana como o futuro Presidente da República, que é a comportar-se como tal, a ter especial cuidado a gerir a comunicação, a forma como interveio, a forma como não interviu nas operações, a forma como quis mostrar que respeita o espaço de autonomia das instituições da República, particularmente do Governo, etc. Foi falar com as pessoas, foi tentar perceber o que se passava e foi fazer isto. E o André Ventura também demonstrou que, primeiro, não é candidato à presidência da República e, sobretudo, mostrou qual é a ferramenta com que está na política. E a ferramenta com que está na política é sem dar nenhuma solução para rigorosamente nada. Perguntado sobre então o que é que o governo devia ter feito diferente. Ele é incapaz de responder. A única coisa que diz é está mal, isto é uma bandalheira, então isto, aquilo. Não tem uma única proposta. Se vocês se recordam, no debate com o António José Seguro, disse que a questão da justiça era uma questão importantíssima e perguntado então o que é que ele sugeria. Ele não se lembrava do que havia de dizer e passado muito interpelado disse o Ministério Público no meio o Procurador-Geral da República. Foi a única coisa ou seja, a única proposta que ele tem para a justiça é retirar poderes ao Presidente da República, que neste momento é quem nomeia o Procurador-Geral da República. Portanto, eu acho que estas circunstâncias mostraram o melhor e o pior de cada um dos candidatos. Um dos candidatos estava-se a ver como Presidente da República, gostamos ou não gostamos, é assim que ele está a comportar. Pedro primeiro faz campanha, depois exerce o cargo. E o outro está a comportar-se como aquele que explora os piores sentimentos que existem na sociedade portuguesa por puras razões de taticismo político. Espalha a divisão, espalha os piores valores, faz apelo aos piores sentimentos dos portugueses. Portugueses que se mobilizaram para esta tragédia, como se mobilizaram em outras tragédias, foram voluntários, disponíveis para fazer tudo aquilo que nós vimos na televisão, imigrantes a colaborarem voluntariamente para ajudar as pessoas, e vemos um candidato que espalha o pior, a divisão, é uma coisa horrível. Portanto, quer dizer, eu acho que esta semana até serviu para avaliar melhor os candidatos, querem que vos diga. Pedro, não, é rapidíssimo. Há um tempo de campanha, um tempo de exercício do mandato. E o António José Seguro devia saber que, neste momento, é tão importante ser Presidente da República, isso já está garantido no caso dele, como diminuir a força desse demagogo e desse populista. E ele, António José Seguro, não ajudou a que André Ventura tenha uma percentagem menor. É isso que eu discordo. Apesar de, sim, é verdade, mostrou ser Presidente... Mas tudo concorre para uma abstenção enorme. Não, tudo concorre e isto também concorreu. É o mau tempo, é a desmobilização do eleitorado de centro-direita, é tudo. Bem, 2 notas finais. Não há desmobilização nenhuma. Eu ouvi-te já dizer 2 vezes isso. A desmobilização, quer dizer, eu não acredito nem por um segundo que exista a desmobilização do eleitorado do centro-direita, porque acho que qualquer pessoa, se for de centro-direita, sabe muito bem o que tem que fazer. Tem que lutar pela democracia e votar em António José Seguro. Então.
Pois, o eleitorado... Porque nós neste momento temos uma circunstância que havemos de falar aqui muitas vezes. Nós temos neste momento um eleitorado da direita e de centro-direita completamente desfacelado, à espera de qualquer coisa. E isso vai acontecer ainda para mais segunda-feira. Tu não te esqueças que segunda-feira nós vamos ser... Hoje já estamos perante isso. Nós temos na direita alguém que é convicto de André Ventura, alguém que não sabe bem o que há de fazer com André Ventura e outras pessoas completamente anti-André Ventura. A reorganização da direita nesta função... A política já estava muito fragmentada, a direita agora também está muito fragmentada. É fragmentação em cima de fragmentação. 2 notas finais a partir dos Estados Unidos. Os ficheiros Epstein continuam a ser revelados a conta-gotas, com repercussões fortíssimas no Reino Unido, sobretudo no governo de Starmer, obrigado a explicar que escrutínio fez a Mandelson antes de o nomear embaixador nos Estados Unidos, sabendo-se que ele tinha mantido uma relação muito estreita com Epstein. Já há deputados trabalhistas a dizer que se aproximam os dias do fim do governo Starmer. A realeza também saiu profundamente manchada com estes ficheiros. Pedro Cisa Vieira, o que é que nos diz este caso Epstein sobre os homens poderosos? Diz-nos coisas horríveis. Dos homens e as mulheres poderosas, claro, porque as mulheres também achavam graça à rede de traficância sexual, sobretudo envolvendo menores, que o Jeffrey Epstein tinha. Mas eu não liguei muito a este caso no início, depois comecei a pensar que isto era uma coisa que era basicamente para atacar o Trump também se pôs a jeito, mas na verdade o que revela este caso não é só que o Jeffrey Epstein era um tipo que nem sequer tinha grande formação na matéria, mas geria fortunas e fazia consultoria, tinha clientes de cujas fortunas tratava. E tinha informação privilegiada. E basicamente aquilo que tinha era, digamos assim, fornecia festas, facilidades sexuais, todo o género de favores, emprestava dinheiro a famílias da realeza, que afinal vivem de uma maneira completamente inacreditável, como forma de, digamos assim, criar à sua volta é quase ação comercial. Criar à sua volta a sensação de que é bom estar ali, que se conhecem os ricos e famosos e poderosos e que se cria um ambiente descontraído. E o que me faz impressão não é este tipo de comportamento pela parte dele. É ver como tanta gente era sensível a estas coisas. E a gente fala do Bill Gates e fala deste e daqui do Elon Musk e dos contactos. Não é a coisa mais importante. De facto, uma das coisas mais nojentas nisto tudo é a natureza da relação entre o Peter Mandelson e o Epstein. O Peter Mandelson, no governo britânico, passava informações absolutamente confidenciais. E vamos ver na Comissão Europeia, que também o vai investigar para perceber o que é que ele fez enquanto foi comissário. Mas o tema aqui é entre... O Mandelson, de facto, não é só a relação com o Epstein. É a relação que ele já tinha mostrado, em que ele teve 2 vezes no governo britânico, primeiro com Tony Blair, depois com Gordon Brown, e saiu das 2 vezes por razões que têm a ver com falta de transparência na gestão de relações e passagem de informações com terceiros. Continuou tudo igual. E, portanto, de facto, é uma coisa extraordinária e neste momento em que o governo britânico está em muita crise, estas revelações levam a incidir a atenção sobre o primeiro-ministro britânico. E a questão é, como é que, sabendo-se destas coisas, ele voltou a nomear o Peter Mandelson para um cargo tão fundamental como embaixador. Supostamente era precisamente pelas próprias relações que através do Jeffrey Epstein ele tinha estabelecido com o Trump. Nos Estados Unidos. É uma coisa completamente... É o desgastar das instituições por uma noção de que os valores que são indispensáveis quando nós exercemos funções em que tomamos conta da vida de outros são tão deslaçadas. Aquilo que se diz em Londres é que o escrutínio não foi bem feito. Achas que foi isso ou era intencional? Tipo, não vale a pena escavar muito porque dá jeito. Não sei, na verdade não sei, mas primeiro é muito arriscado, quer dizer, sabendo-se e nomeando-se é estar a julgar que aquilo já é conhecido e que vai ser desvalorizado, correndo um risco imenso. Se não se sabe, revela uma enorme ingenuidade. Sim. E, portanto... O problema, como é que não se sabe? Estão nas mãos do FBI há tanto tempo, caso para o fumo, ao pé disto, é uma brincadeira de crianças. Completo e acabado. Sim, porque isso
Isso era uma senhora que tinha sido montada por espiões soviéticos. Aqui é uma espécie de uma disponibilidade de traficar informação. O caso Perfume tinha... O célebre caso Perfume era uma senhora que era agente soviética, ou pelo menos... Não é que montou, que se tornou amante do ministro da Defesa Britânica. E, portanto, e que lhe passava, e em conversas da alcova, o ministro lhe ia dizendo algumas coisas, como dizemos todos, e ela ia dizer... Neste caso, não. Neste caso era uma organização... Não pode ser posto de outra maneira. Uma organização com vários contornos de criminalidade organizada, não é? É uma organização do crime que que tinha o objetivo de servir festas, prostitutas, menores, a pessoas poderosas que em pagamento diziam coisas ao Epstein. Mas aqui isto... Eu não sei se é isso. Eu acho que ali ele fornecia aos poderosos e que tinha dinheiro e que queria angariar como clientes informação e lifestyle. Mas trocava, e a companhia dos famosos. Isto é a realeza. Mas no caso do Mendelssohn é claramente... Não, troca, sim, completamente. Mas há pior. Quer dizer, isto é todo um circo. Tu trazes o famoso Paulo Baldaia e tu vais conviver com o Baldaia e que depois tens essas coisas todas. Mas o pior disto... Tinha que sobrar para mim. O pior disto é a aproximação, é nós olharmos e lembrarmos, por exemplo, da queda do Império Romano. Quer dizer, é como se nós estivéssemos numa espécie de antecâmara mostra uma degradação tão grande do poder, uma degradação tão grande e absoluta do poder, que dá a ideia que já estamos no fim de um processo, que já estamos no fim do O Brian Epstein foi acusado e condenado e cumpriu pena em 2008. Isto são factos que são anteriores a essa data. Mas ele já tinha sido condenado primeiro em 2008. por é o que eu estou a dizer. Em 2008. O que estou a dizer é o seguinte: estas coisas do Peter Mendelssohn são coisas posteriores a 2008. Ou seja, o que é extraordinário é que o Peter Mendelssohn, depois de ele ter sido condenado, ter cumprido pena por abuso sexual de menores, a princesa da Noruega, é extraordinário. Havemos de voltar a estes arquivos do Epstein, com certeza. Trump, para fecharmos o internacional e irmos ao Bloco Central de Interesses, Trump quer nacionalizar as eleições de novembro. Pedro Marcos Lopes, conselho editorial do New York Times, elenca uma série de ações de Trump e da sua administração para mostrar claramente que há um padrão a dizer-nos que as eleições de novembro não são seguras e que a democracia norte-americana está exposta. Eu tenho andado verdadeiramente esmagado de surpresa com a confiança, com a expectativa, o otimismo que há sobre as midterms, com as eleições de novembro. Não é isto que este não. editorial está a fazer. Não, mas é exatamente, finalmente, parece que alguém e pessoas importantes perceberam que eu estou completamente... Espero enganar-me, mas vão acontecer coisas nas eleições de novembro. Aliás, não foi só o New York Times a chamar a atenção. Sabes quem é que chamou a atenção? O Steve Bannon. O Steve Bannon ontem disse claramente que se tem que pôr o ICE em todas as... Não disse em todas, mas... As estações onde há os votos, nas que interessam, digamos assim. Onde se faz a diferença. Onde se faz, não só a diferença. Às vezes há um condado que quer dizer, que tinha que se pôr o ICE. Este é o primeiro. E, portanto, eu nem sei se elas vão existir. É provável que não existam. Agora, que vão ser altamente condicionadas e que já está muita gente pronta para que isso aconteça. E como eu acho já há muito tempo que essas eleições vão ser o epicentro, não é o epicentro, o que vai acontecer nas eleições de novembro vão marcar para sempre a história dos Estados Unidos. Volta a ter razão, que anda há um ano a dizer que aquilo já não é uma democracia liberal. Não, aquilo vai ser o ponto. Nós vamos saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, apesar de que mesmo que aconteça alguma coisa de significativo do género, são esmagados os republicanos. Mesmo que isso aconteça, eu estou certo que o Trump vai arranjar a maneira de ultrapassar isso. Mas mais do que e se isso acontecer, também é uma coisa marcante na democracia americana. Mas eu acho que o que vai acontecer neste momento
Seja isso, seja não haverem eleições, seja o ICE estar, é o ponto de Deixa-me viragem. só dizer, quando se fala em nacionalizar as eleições, qual é a consequência disto? Nas eleições americanas, mesmo as eleições para os órgãos federais, como o Presidente, como o Senado, etc., são organizados por cada um dos Estados, tem a sua própria lei eleitoral. E o que o Trump diz é o seguinte: há aqui 13 Estados, que por acaso votam democrata, onde o processo eleitoral não é íntegro. E, portanto, as autoridades federais têm que ser elas a tomar conta disso. E se não o conseguimos fazer, mandamos o ICE para o pé das cabines de voto para desencorajar aqueles que têm pele mais escura, que são detidos, presos e humilhados pelo ICE de irem votar, etc, etc. Ele voltou a invocar agora, por estes dias, perguntado porque é que quer fazer isso. Ele disse: na Geórgia, por exemplo, eu ganhei no Minnesota das 3 vezes e eles não contaram os meus votos. Ou seja, é voltar àquela tese que se ele... Eu lembro-me, aliás, do seguinte: na Geórgia, ele perdeu por 12 mil votos nas últimas eleições. E ele, antes daquele golpe de Estado, uma das coisas que fazia era dizer assim, ligou para o governador do Estado e disse: arranje-me 12 mil votos. Pá, desqualifica uns quantos. Foi nas anteriores, nas de 2020. Que ele perdeu. Portanto, é isto que ele quer fazer e isto vai acontecer, porque isto é um autocrata. Só uma nota, uma ditadura. No Minnesota, houve um pequeno problema, porque foram pedidas os votos, há relativamente pouco tempo, foram pedidos os votos ao governador, que foi o concorrente derrotado da Kamala Harris. E ele não deu, porque tem esse direito perante a lei. Passado umas semanas, o ICE tinha ocupado aquela terra. A fechar o episódio, uma vez mais, as sugestões culturais de Cisa Vieira e Marcos Lopes, o bloco central de interesses, onde se fazem propostas sobre o que ver, o que ler, o que ouvir. Fecha Pedro Marcos Lopes, vamos, portanto, ouvir Pedro Cisa Vieira. Eu tenho 3 sugestões. A primeira sugestão é um álbum novo do Beck, que me apareceu através do algoritmo, com versões de canções conhecidas. Ele já tinha feito esta versão numa banda sonora, Everybody's Got to Learn Sometime, que é uma das canções pirosas melhores do mundo, que é dos Corgis de 1970, mas canções dos anos 50, etc., vale a pena. Segunda sugestão: estive a ver o primeiro episódio de um programa, de um documentário em duas partes, feito pelo Judd Apatow, sobre o Mel Brooks. A vida do Mel Brooks, que tem agora 99 anos, é absolutamente extraordinária. Tem uma entrevista que o Judd Apatow faz ao Mel Brooks, está no... Olha, não sei. Numa plataforma de streaming. Numa plataforma de streaming, e que o Mel Brooks é de facto um personagem fascinante, faz parte daquela grande geração que cresceu na depressão, combateu na Segunda Guerra Mundial, foi um pioneiro da televisão, e quer dizer, todos nós temos mais ou menos a mesma idade, fomos fascinados pelo Mel Brooks, com aqueles filmes dos anos 70. A Balbúrdia no Oeste ainda hoje. O Frankenstein Jr., etc. Mas ele é uma pessoa hilariante. Teve uma pessoa de 99 anos, viu toda a gente morrer. Família, 1927, amigos, etc. E ele fala das suas dificuldades de vida, mesmo do ponto de vista de saúde mental, mas tem um enorme amor pela humanidade. Fala a partir da posição de um judeu, que é uma minoria nos Estados Unidos, e consegue fazê-lo com enorme tolerância e uma enorme capacidade de olhar de frente para também as tristezas da vida. A terceira sugestão, também vi esta semana, um vídeo que tem o último discurso do Ronald Reagan como presidente, e em que recomendo que se veja, porque uma das coisas que ele diz, no meu último discurso eu quero dizer o que faz a América grande. E a América é grande porque a América está aberta a toda a gente de todo o mundo. Vêm para cá para serem americanos. E aquilo que faz a grandeza da América é precisamente a capacidade de permanentemente renovarmos, rejuvenescermos a nossa tecido social, trazermos cultura diferente, ideias diferentes, e isso é que nos tem permitido sermos sempre mais fortes. E no dia em que era alguém que a esquerda apontava o dedo e a direita... No dia em que isto acontecer, que não acontece em mais nenhum país do mundo da mesma maneira, a América vai começar a ficar pobre. É um discurso, muito apropriado para os tempos de hoje. Pedro Marcos Lopes, o que sugeres? Eu só tenho, enfim, 2 sugestões. Por acaso há várias coisas a acontecer em Lisboa, no Porto, bastante interessantes, mas eu tenho que fazer esta. Morreu João Canijo. O João Canijo era
enfim, já se tem de falar no passado, um dos nossos grandes realizadores era, na minha opinião, é o melhor realizador português contemporâneo. Tem um filme para sair, não é? Tem um filme para sair, protagonizado por várias mulheres e um homem. Eu só vou falar do homem porque é o único que está, que é o Miguel Guilherme, e por acaso é meu amigo. Mas o que eu quero lembrar dele queria, enfim, sugerir às pessoas que vejam pelo menos 3 filmes dele que são absolutamente marcantes para a filmografia portuguesa e que são, na minha opinião, quase obras-primas. O Mal Viver e o Viver Mal, que foram os 2 últimos que ele fez. Não foi os últimos, porque este que ele está a fazer e a peça que encenou, ele ainda já está na fase de pós-produção, portanto vai sair depois. E O Sangue do Meu Sangue, que é um filme absolutamente notável. Quem não os viu, que os vá ver outra vez. Aliás, e pegando no cinema, foi pena não ter aqui sugerido, mas vai-se dar. A Cinemateca fez uma reposição da obra do João César Monteiro, que também é outro dos grandes realizadores, mas fica ao canijo. E a música é do meu grande herói, que diz muito disparate, é muito parvo. Ai, Nossa Senhora, o que é que este homem me faz passar para o aturar, mas é uma grande paixão da minha vida. Ele e a banda que ele ajudou a fundar, como a Aerosmith, mas o Morrissey lançou um novo álbum, que ainda não está cá fora, mas já está uma música, e ele continua com esta idade a sacar grandes malhas. Chama-se Make Up Is a Lie. Claro, mais uma obsessão dele, além de ser contra a carne, também é contra o make-up. E é a música primeira de um álbum e que, enfim, faz prever que seja um bom álbum. Aliás, todos os álbuns, pelo menos há 2 ou 3 músicas que são boas. Estas sugestões dos nossos comentadores residentes no Bloco Central podem ser consultadas no texto que acompanha a apresentação do episódio. Não se esqueça, no domingo, faça sol ou faça chuva, a democracia precisa do seu voto. Quando voltarmos, já teremos novo Presidente da República. É por isso importante chamar-lhe a atenção que o próximo episódio sai na terça-feira de manhã. O Bloco Central, na próxima semana, não sai à quinta, sai na terça-feira. A Marcelo Rebelo de Sousa deixa um agradecimento pelos 10 anos como Presidente da República, todos que vão sentir saudades. Obrigado, Presidente. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.